1 Timóteo capítulo 6 é o último capítulo do livro de 1 Timóteo, capítulo de número 6. Quero compartilhar com os irmãos uns detalhes nesse texto, nesta mensagem da manhã, e eu queria lhe trazer algumas coisas interessantes para nós dialogarmos, que tem a ver com a situação que nós estamos vivendo, nossa situação atual. E diante da situação que a gente está vivendo, eu estava lendo alguns artigos essa semana, e um artigo bem peculiar me chamou a atenção, de um jornal britânico, Financial Times, é um jornal visando somente a economia, e esse autor, esse artigo estava dizendo que a crise no Brasil, ela vai piorar um pouco mais, antes de melhorar. Isso não sei se me alegrou, ou não sei se alegrou alguns de vocês. É fato que nós estamos vivendo numa crise. O Brasil está numa situação difícil, segundo palavras saídas da boca da nossa presidente. Todos nós erramos, né? Inclusive eu e você, diante da crise que estamos vivendo. Palavras dela numa das entrevistas, todos nós erramos. E em virtude dos nossos erros, nós estamos passando por uma crise financeira, crise de várias maneiras no nosso país, mas em especial crise financeira. Não sei se você tem observado, mas bastante coisa tem subido no mercado. Antes você comprava algumas coisas com 30, 40, 50 reais, hoje você compra muito menos. E esse hoje eu não estou dizendo de 1995, 2010, estou falando do começo do ano para o meio do ano, nós estamos no mês 7. Bastante coisa subiu. E o interessante é que parece que nesses momentos de crise, nesse sentido de crise financeira, parece que a gente aumenta a cautela, né? Nós gastamos menos, nós seguramos um pouquinho as nossas economias, nós sabemos que, pelo menos o mercado nos oferece isso, de que a gente precisa ter precaução para fazer alguns investimentos, precaução para fazer algumas dívidas, para que eu e você não tenhamos problema com relação a crise, que já está nos trazendo alguns problemas. Mas ao mesmo tempo que essa crise nos traz essa atenção, essa cautela e preocupação, ela também gera em nós uma expectativa. E é isso que o jornal britânico vai falar. Expectativa de que, ao melhorar, o Brasil pode dar alguns saltos interessantes. E de uma posição onde está economicamente, pode saltar alguns degraus ali e chegar a ser alguém assim muito melhor do que estava antes. Por isso ele diz, vai melhorar, mas antes de melhorar tem que piorar. E aí é o que nós estamos, como resultado, sentimos esses dias. Mas em tempos de crise, vou usar um termo bíblico, em tempos de vacas magras, né? Uma das coisas que acontece com a gente, nós estamos conversando sobre isso esse mês, a tendência é a gente tirar da nossa agenda ou das nossas atitudes naturais e comuns a generosidade. Nós somos menos generosos em tempos de crise. A generosidade, ela acaba nesses momentos onde nós estamos vivendo atuais, provocando uma certa ausência no contexto coletivo e até mesmo no contexto individual. Nós às vezes diante das situações, porque temos ou estamos abastados, ou talvez a crise não está nos arrolando, a gente acaba sendo mais generoso. É natural esse raciocínio. O problema é que quando nós perdemos de ser generosos, nós começamos a ser cada vez mais egoístas. É o outro lado da ponte. Se por um lado a generosidade nos promove ao altruísmo, a compartilhar e ajudar os outros, a ausência dele nos leva cada vez mais para um outro lado, que é o egoísmo. Que é nós ficarmos olhando apenas, ou preocupado apenas, ou atento apenas às minhas dificuldades ou àqueles que me cercam, e não mais às dificuldades dos outros. E isso é um grande problema que nós temos, porque nós chamamos isso de precaução, ao invés de chamar isso de mesquinidade. Somos mesquinhos às vezes.
Somos egoístas e olhamos somente para nós. E esse texto de 1 Timóteo, capítulo 6, vamos voltar para a palavra de Deus? Eu quero lhe desafiar nesse texto, o que Paulo orienta a igreja de Timóteo sobre a situação das pessoas da sua igreja, e além do mais, sobre a questão do que fazer, como ser generosos, como eles podem voltar a ter esse sentimento, essa alegria pela sua generosidade. E 1 Timóteo, no capítulo de número 6, se você puder abrir, a partir do versículo de número 11. Primeira Timóteo capítulo 6, do versículo de número 11. Antes, só para você recapitular, capítulo 6 inteiro, Paulo começa a exortar a igreja a despeito das riquezas, a despeito do dinheiro, dos valores, das posses, até porque alguns servos começaram a ter senhores, e esses senhores não se convertiam ou se convertiam, e servos se convertiam ou não se convertiam, e acabou tendo entre eles, por causa da lei, por causa da cultura judaica, um certo desconforto. Por exemplo, eu sou escravo, sou servo, mas o meu senhor agora se converteu, e como que eu, quanto senhor, vou agir diante do meu servo? Ou talvez eu, quanto servo, me converti, mas meu senhor não, e como que eu vou reagir diante dele? Eu vou exigir a minha libertação? Como é que eu vou relacionar-me com ele a partir de agora? E aí, diante de toda essa situação, a igreja de Éfeso, Timóteo aqui nessa carta, pastoreando a igreja de Éfeso, e Paulo escrevendo a Timóteo com relação a essa igreja, orienta algumas coisas. No capítulo 6, ele começa dizendo que a gente precisa ter cuidado para ter dois senhores. Ele começa dizendo a despeito disso. No versículo de número 3 em diante, ele começa a falar sobre os falsos mestres que estavam ali colocando coisas diferentes na situação. E aí, a partir do versículo de número 6, olha o que diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, e nem alguma coisa podemos levar dele. Versículo 8: tendo sustentado e com o que nos vestir, estejais contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas, perniciosidades, as quais afogam os homens em ruínas e perdições. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E aí o versículo 11: tu, porém, homem de Deus, aí direto a Timóteo, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamados, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserve a vida de todas as coisas, e perante Cristo, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz, inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra, poder eterno. Amém. E aí ele finaliza no versículo 17. Ele fala aos ricos: cuidado com eles, ajude-os a instruir, avise-os que o amor ao dinheiro, não o dinheiro é raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E aí ele volta dizendo: exorte a estes, talvez na sua tradução CNVI, exorte a outros ou a estes, no versículo 17, do presente século, ou seja, exorte aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, não depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas deposite em Deus, que tudo proporciona ricamente para o nosso
aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida eterna. Até aí, finalzinho do capítulo de número 6, versículo de número 19. Como nós estávamos mencionando, vários senhores estavam se convertendo, e os ricos, cheios de posses, estavam surgindo nas igrejas, e era o que estava rodeando o contexto da vida de Timóteo. E Paulo, vendo essa situação, deseja prontamente ajudar o seu filho na fé, o querido jovem pastor Timóteo. Mas eu queria lhe ajudar a pensar um pouquinho, porque para nós é um pouco, na situação que a igreja contemporânea vive, é um pouco difícil a gente falar sobre generosidade, ainda mais quando é falando da generosidade financeira. Fato que a generosidade não está somente no dinheiro. Generosidade está em ser generoso, a postura em tratamento, a postura em dar coisas, a postura em financeiramente ajudar, a postura na maneira de falar. Tudo isso é envolto da generosidade. Mas quando nós lidamos a respeito da generosidade financeira, acaba sendo um pouco complicado para nós. Às vezes, eu falava de alguns lugares, conversando com alguns irmãos lá em Maringá, e ele dizendo, eu fico triste quando eu vou na igreja, e ali da palavra ou do momento do culto, 50% se gasta pedindo oferta, pedindo dinheiro. E aí por causa disso a gente não fala nem mais um minuto disso, porque é o extremo de lá, caímos no extremo de cá. Aí em outros lugares você vê que as igrejas só pensam em dinheiro, é o dito das pessoas, só pensam em dinheiro. E aí quando vem na nossa igreja, talvez a pergunta, mas lá eles ficam pedindo dinheiro? Eu tenho que levar dinheiro? Lá eu tenho que dar dízimo? Lá como é que é? E até uma faixa que eu vi esses dias, Guto, se você quiser uma sugestão, né? Tinha uma faixa, brincadeira, não leva isso não, tá? Uma faixa numa igreja dizendo, aqui o dízimo é 7%. É a crise, né? O que você acha, Guto? Boa. 7% dízimo. A turma vai gostar, né? Né, Guto? Vamos gostar, vão achar que é interessantíssimo. Mas toda essa situação acaba para nós, e infelizmente, deixando um pouco constrangedor o diálogo sobre dinheiro. Porque ninguém gosta de abrir as suas finanças, ou saber quanto que você tem, ou qual que é o valor real da sua conta bancária, se ela está vermelha, azul, 0 para trás da vírgula ou 0 para frente da vírgula. Ninguém quer saber isso, ou ninguém gosta de abrir isso. Estava assistindo o filme essa semana, Golpe de Mestre, acho que é isso o nome do filme, eu não lembro ao certo. Eu para nome de filme é maravilha, mas gosto de assistir, mas nome não tenho. Era uma mágica, onde 4 cavaleiros estavam fazendo uma mágica, e a mágica era aumentar o extrato bancário das pessoas. E aí cada um tinha um envelope, e no envelope foi colocado o extrato bancário de cada um deles naquela situação. Por exemplo, como se você tivesse aqui, eu olhasse para o Tirso, pega o envelope que está aí na sua mesa, e você vai olhar, seu extrato bancário está ali. E a mágica era fazer com que o dinheiro de um grande homem rico que estava ali, que era o fundador de toda aquela situação, o dono de uma seguradora, esse dinheiro fosse diluído na conta daquelas pessoas que estavam ali. Essa era a ideia, esse era o projeto da mágica. Depois você assiste um filme, muito interessante. E aí algumas pessoas, quando ele perguntava assim, quanto você tem de saldo? As pessoas olhavam para o saldo e faziam assim, aquele medo, né? $150. Aí alguns, né? Aquele de, nossa, só isso, que miséria, né? Nossa, você não tem dinheiro, né? É constrangedor, e as pessoas às vezes não querem nem falar. E aqueles que têm talvez às vezes mais, e está lendo ali, R$5.500, já fala com mais alegria, não é? Seja bem honesto, a gente é desse jeito. E nesse filme retrata muito claro como a gente tem dificuldade de lidar com as nossas finanças. E ao mesmo tempo que também, nessa situação, a própria igreja tem dificuldade, não só por causa disso, mas em virtude do que está acontecendo com as igrejas no nosso contexto. A gente tem dificuldade de falar de dízimo, ou de oferta, ou de ofertas alçadas, ou de oferta missionária, ou de qualquer outro elemento, porque a gente fala, não pode ficar falando de dinheiro dentro da igreja.
Mas aqui no contexto de Paulo, na igreja de Éfeso, falando a Timóteo, ele disse que naquela igreja tinha ricos, naquela igreja tinha pessoas abastadas. E a palavra de Deus é muito clara que não há nenhum momento na Bíblia dizendo que Deus não ama os ricos e Deus é contra a riqueza, de maneira nenhuma. Deus é a favor da prosperidade, Deus ama, Deus abençoa generosamente, abundantemente, recalcadamente, a palavra exata do texto para nos ensinar. Deus assim faz com a gente, Ele vai dar mesmo sempre. O fato é que às vezes nós confundimos esse sistema com a nossa própria situação e ao estar junto do sistema, nós acabamos sendo seduzidos pelo sistema. E eu queria lhe dar alguns dados, antes da gente entrar e sermos desafiados por esse texto, alguns dados muito interessantes de um pastor norte-americano, um autor de vários livros, Andy Stanley, e ele cita alguns problemas sobre a riqueza na nossa atual situação. Há 2 problemas que ele cita e eu queria mencionar com você sobre esses problemas desse livro. O primeiro problema que ele coloca a respeito da riqueza é que a grande maioria das pessoas que são ricas não se consideram ricas, não se enxergam ricas. Vou repetir. O primeiro problema na pesquisa desse pastor americano é que a grande maioria das pessoas que são ricas não se consideram ricas, não se enxergam quanto ricas. É muito comum, e isso tem o paralelo com a anorexia. A pessoa que tem esse problema, ela precisa ficar magra na vista dela. E ela olha para o espelho, ela é uma pessoa, normalmente, ela já é magra, mas ela olha achando que ela é o quê? Gorda. E ela precisa emagrecer. E ela vai buscando cada vez mais, tentando emagrecer, mas à vista de todo mundo que está ao redor dela, Guto, ela já é magra. Mas ela não se vê magra. Ela se vê precisando emagrecer. E essa é a mesma ideia e o mesmo paralelo que o autor coloca com relação à riqueza. Que às vezes nós, que achamos que não somos ricos, vou colocar no geral, achamos que não somos melhor, porque olhamos para cima e vemos que tem pessoas que têm muito mais do que nós, então nós não somos ricos. O nosso paralelo de comparação, ele é sempre para cima. Eu não sou rico porque eu tenho um carro, porque tem gente que tem 3 carros, eles sim são ricos. Eu não sou rico porque tenho uma casa, mas quem tem 2 ou 3 casas, Gabriel, é rico. Eu não, eu só tenho uma. E o patamar de chegar a ser rico está sempre na altura do de cima e não na altura do de baixo. E infelizmente essa comparação e também paralelo na anorexia, ela também nos traz algumas coisas muito claras que falta para nós a consciência de quem nós somos diante da sociedade que estamos vivendo. E eu queria trazer um dado econômico para você entender muito claramente. Segundo esses dados, de 2015 agora, de fevereiro de 2015, é fato que 1% da população do mundo contém um valor substancial, que em 2020 eles chegarão a ter maior quantia diante dos 99 juntos. Vou repetir. Essa pesquisa diz que 1% são os mais ricos, tem uma quantia ao ponto de que em 2020 o valor que eles têm vai chegar a ser superior à somatória dos outros 99. Isso é a riqueza do nosso mundo. Você está entendendo as proporções disso? 1%. Segundo a pesquisa também, 5,5% detém uma quantia razoável. 5,5% são ricos. E esses são ricos, mas como é que eles fazem esse dado? Segundo a economia, o patamar de divisão de águas ali está em média de 35 a 37 mil dólares ano. Isso dá média de 115, talvez no dólar corrente hoje, 115, vamos arredondar para 115 e ficar fácil a conta, 115, 120 mil reais por ano. Dividindo pelos salários, se você tem mais ou menos 13 salários, 13º e coisas tais, nós temos aí então mais ou menos a média de 8 a 9 mil reais por mês quanto família. Se você tem a 8 mil a 9 mil reais por mês com renda de família, você é rico.
E só estou falando de rico, não estou falando de classe média alta, classe média baixa, nada. Rico para a economia do mundo. E o interessante é que 93,5% não estão nessa classe. E às vezes nós nos situamos nessa situação em perceber que nós não somos ricos, não temos dinheiro. Mas seja bem honesto, eu tive o prazer de trabalhar na Bolívia há alguns meses. Trabalhei, morei lá, em Cochabamba, em La Paz também, ali próximo de Santa Cruz. E aquele país definitivamente é um país muito pobre. Às vezes nós gostamos de ir em açougue. Lá o açougue é a luz do dia, assim. Você chega assim, tem uma barraca, tem umas madeiras assim, as carnes soltas assim, você tem que pegar, bater nos mosquitos para sair e pegar a carne. Desse jeito. Lá, não sei se você conhece um pouco da cultura boliviana, mas as cholitas é o nome das mulheres que andam com aqueles vestidos redondos, grandes, assim, todos coloridos, né? A gente pergunta por que é tão grande os vestidos assim, tem uma armação por dentro. E sabe por quê? Porque se elas desejarem, elas abaixam e urinam ali mesmo no chão. Não precisa ir em banheiro. Ali mesmo no chão. E aí eu ficava olhando elas abaixando, falei, o que está acontecendo? Será que está cansado? A hora que ela saía tinha aquele rastinho assim, desculpa. Imagina a cidade inteira assim. Era um cheiro terrível. E o pastor da qual nós ficamos, o pastor Oséias, naquela cidade, naquele tempo, ele tinha algumas propriedades, não propriedades, mas algumas posses aqui no Brasil, um pastor, trabalhador, e ele, lá na Bolívia, ele ganhava acho que $1.000 por mês, na época que nós fomos. E esse valor de $1.000, na Bolívia, ele era considerado muito rico. Por ganhar $1.000 por mês. E era 2 por 1 na época, R$2.000 hoje, para sustentar a família de 4 pessoas. Então a gente começa a olhar e perceber que nós somos ricos, sim. Nós somos abastados, sim. Apesar da crise, nós estamos bem. Mas o segundo problema que o autor Stanley coloca para nós é que quanto mais rico, as pesquisas, e ele também demonstra isso, menos generosos nós nos tornamos. Perceberam isso já na sociedade? Quanto mais rico, menos generosos nós nos tornamos. E essa lógica, de fato, é uma verdade. Ao ponto de que, olhando para o texto de Marcos, capítulo 12, versículo 41 ao 44, o autor acaba nos ensinando que Jesus, ele chegou perto do gasofilácio. É como Jesus ficar sentado no primeiro banco aqui, ó, do lado desse gasofilácio. Isso é um gasofilácio, né? Esse nome feio, estranho, é o nome dessa peça que nós guardamos as nossas ofertas e dízimos ali. E Jesus ficou do lado de um desses, olhando a quem estava ofertando, segundo o texto. E nesse texto, Marcos capítulo 12, Jesus olhava e muitas pessoas de várias posses entregavam valores altos. E de repente chegou uma viúva que entregou coisa pouca, valor menor, pequena quantia em dinheiro. E Jesus então, diante de seus discípulos, diz para eles: quem entregou mais foi essa mulher. Para a gente entender que a questão não está no valor, está na motivação do coração. E aí que a gente entende esse conceito de que os mais ricos cada vez são menos generosos, segundo algumas pesquisas, não segundo a palavra, mas algumas pesquisas da sociedade. E é fato, e eu queria que você compreendesse um pouquinho sobre isso, porque parece, até para a gente ser um pouco lógico, né? Parece que é muito fácil de entender nesse conceito. Quando eu tenho, por exemplo, R$1.000 de renda, e eu quero dar 10%, eu dou R$100, correto? Dou R$100 de oferta, de dízimo, qualquer forma que seja de doação. Eu dou esse valor, R$100. Aí eu sei que R$100 eu não compro quase nada. Então, para suprir um pouco essa minha necessidade de, poxa, eu só vou dar 100, eu vou me sacrificar um pouco mais, então eu vou dar 120, um pouquinho mais, porque eu sei que 100 não dá para comprar nada. Gente, o que é R$100? Porque eu sei que eu vou no mercado e não consigo comprar muita coisa com R$100. Então eu vou dar um pouquinho mais, aí eu me sacrifico financeiramente e me sacrifico às vezes de forma pessoal, no meu trabalho, na minha atividade. Mas pensa comigo, se a minha renda é mais ou menos R$50.000, vamos jogar lá para cima, e o meu dízimo dá quanto? R$5.000, né? É isso?
Aí eu pego 5 mil reais e falo, poxa, não, mas 5 mil reais é muito dinheiro. E é muito dinheiro, não é? Gente, o pessoal vai ficar bobo, então eu não vou dar 5 mil reais. Eles não vão saber o que fazer com tanto dinheiro. Aí eu vou dar menos. Eu vou tirar porque, gente, olha, 5 mil reais é uma moto que eu posso comprar. Gente, 5 mil reais é muito dinheiro. Em proporções, quanto é 5 mil reais em função dos 100 reais que o outro daria? Iguais. E é esse conceito que Jesus coloca para nós, porque as questões que nós estamos vendo, e Jesus observando, é que a motivação do coração que coordena toda essa situação. É como nós olharmos para as campanhas, e aí eu vou ser bem honesto, as campanhas que nós fazemos, e a nossa igreja, graças a Deus, é muito generosa a despeito disso, vale ressaltar, as campanhas que nós fazemos no Brasil e no mundo, você vê Bill Gates doando 2 milhões para causas. O que é 2 milhões para quem tem 2 bilhões no banco? Quantos por cento? Vou dar uma parte dos juros desse mês. É muito fato, as pessoas que mais contribuem com campanhas mundiais e nacionais são as pessoas que menos são abastadas. E as igrejas, nós temos campanhas do Acre, temos várias outras campanhas, as igrejas que mais recebem financeiramente, ou que mais cedem, melhor dizendo, financeiramente para as outras, são as pequenas igrejas, salvo algumas, e uma das salvos, graças a Deus, é a nossa igreja. Somos generosos em abençoar a vida dos outros. Mas eu queria lhe incomodar, e eu queria tirar do texto só alguns desafios de forma muito simples, que Jesus ama, que Jesus tem prazer, tem alegria. O problema está onde está o nosso coração, ou o tesouro, ou onde está o amor, e o Jesus menciona isso lá no livro de Mateus capítulo 6, versículo 21. Mas eu queria lhe colocar, a despeito desse texto, vamos voltar para o livro de 2 Timóteo, o que Paulo orienta a Timóteo a partir do versículo 17. E eu queria lhe dar algumas dicas para a gente encerrar a nossa meditação desta manhã. Exorto a você, Timóteo, que fale para os abastados, ricos, pessoas de grande posse do presente século, que não sejam orgulhosos. Em outra palavra, na tua tradução talvez, não sejam arrogantes. E aí a primeira questão que eu queria lhe desafiar. Para a gente, nesse momento de crise, situação financeira que nós estamos vivendo, quanto igreja, quanto país, a primeira sugestão que Paulo sugere aqui é: não sejamos arrogantes com relação ao que temos. E infelizmente hoje cada vez é mais comum isso. Sabe por quê? Deixa eu te dar um exemplo bem prático. Você coloca uma camiseta, eu coloco uma camiseta normal, lisa. E eu coloco uma camiseta com um jacarezinho. Você olha para mim e olha para o Guto com a camiseta do jacarezinho. Quem tem mais dinheiro? Hã? Seja bem honesto. À primeira vista. Você está bem, Guto. Se eu coloco uma camiseta, e os pais aqui sabem dos jovens, os jovens querem camiseta escrito Hering grandona aqui? Querem ou não? Qual que é a estampa que eles querem gigantesca, como outdoor ambulante aqui? Qual que é? Hering? Não, né? Nem Adidas mais, que na minha época era sensacional. Você tem uma camisa Adidas, né? Reebok. Hoje não. Hoje é só marca americana. Coisas finas. Se você não compra daquelas, Hollister, né? Hollister, né? Que eu vejo bastante os adolescentes, jovens usando. Se não for dessa, não vale. E infelizmente, se nós somos, eu não estou dizendo que eu sou contra você comprar roupas de marca. Pelo contrário, meu querido, entenda muito bem. Mas parece que nós nos identificamos diante da sociedade por aquilo que temos. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. O celular faz diferença no status quo de cada um? Faz, não faz? Quem consegue ter um iPhone 6 aqui? Você tem ideia? Aí você vê um irmãozinho com um celular que nem liga direito, mas tem um iPhone 6 o outro. O que você olha? Fala que aquele lá tem dinheiro, não tem? Quanto custa o iPhone 6? 3 mil, 4 mil reais, é isso? E aí? Isso parece que não, mas eu posso, eu desejo, é vontade, mas parece que não. Segundo o autor, ele está dizendo: toma cuidado, porque isso pode ser sinal de arrogância da nossa parte, querendo mostrar para os outros que nós temos dinheiro.
E infelizmente é muito natural isso acontecer. Eu conversava com um rapaz do nosso estacionamento, e ele dizendo para mim essa semana retrasada, ele falou: Isaías, posso dizer uma coisa? Esse pessoal, porque não sei se você foi ali já no estacionamento, dia de semana, mas tem algumas Mercedes, uns carros muito chiques que ficam do lado de cá aqui, ó. O meu nem para ali, é só carro chique. E é pessoas que têm vagas garantidas. Ninguém estaciona ali e fica fechado. Se não tem ninguém, tem cone. Já viram isso ali? Do lado direito ali. Aí ele falou: Isaías, essas pessoas nem abrem o vidro para falar comigo direito. E o irmãozinho que chega de Fusca: e aí, como é que tá? Tudo na paz? Não. O carro mostra que nós temos ou não temos também. Então eu queria desafiar você nessa primeira proposta. Cuidado para não ser tomado pelo consumismo atual, deixar de ser generoso e começar a ser arrogante para querer mostrar aquilo que você acha que tem. A segunda dica, continuando o texto, ele começa dizendo assim: nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas. A segunda dica que eu quero tirar desse texto é que nós precisamos sempre entender que dinheiro não é tudo nessa vida. Há uma frase que eu gosto que diz que tem gente que tem tanto dinheiro, que chega a ser pobre. Invertendo a frase, tem gente que é tão pobre que tudo que tem é dinheiro. E a gente acha que dinheiro faz tudo, né? De fato faz. Compra muita coisa. Não compra amizade, às vezes alguns companheiros, mas não amizade. Compra bens, nos leva bem perto, segundo alguns, da felicidade, mas não nos dá ela definitivamente. Mas infelizmente, se você for concordar comigo nesse conceito, você pode ter qualquer dinheiro que for. Digamos que eu tenho uma aposentadoria guardado, o Osmil ali, vou usar o exemplo do Osmil, tem um dinheiro guardado aí, 100 mil reais para aposentadoria da sua filha e tal, né? É mais que isso que você tem hoje? Bem mais, né? Bem mais. Tem todo esse valor guardado lá, é só oferta, só presente, só para quando ela fizer 18 anos. Olha que benção, guardadinho. Aí de repente, infelizmente, acontece algum pormenores na família dos Osmil ou com alguém, e esse dinheiro tem que ir embora. O que acontece? E toda essa segurança? O que o autor está dizendo para nós é que a nossa estabilidade, ou aquilo que nós achamos que tem que ser a nossa prioridade, ou aquilo que nos sustenta é a nossa cama, não pode ser a nossa riqueza. Mas ele continua dizendo: onde está? Mas em Deus, que em tudo proporciona ricamente para nosso aprazimento, ou para a nossa satisfação, talvez na sua versão. O que o Paulo está dizendo para Timóteo é para ensinar para as pessoas que, gente, a gente precisa confiar mais em Deus e menos na nossa riqueza. A gente precisa olhar para a situação e perceber, como o nosso querido Guto mencionou no início do culto, que tudo vem de Deus, que Ele é o provedor, que Ele é o abençoador, que Ele é quem nos dá, que Ele é quem nos dá generosamente, e que tudo que tenho, tudo que sou, vem dEle. E esse é um conceito muito simples. E aí ele continua dizendo no versículo de número 18, e a dica que ele dá para nós: Isaías, mas como que eu posso confiar só em Deus e não ser arrogante? E aí ele finaliza com um ponto e vírgula, versículo 18, e aí eu quero encerrar com os irmãos. Pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras e generosos em dar e prontos para repartir. Todo esse acúmulo, no final, o que Paulo está dizendo a Timóteo é que eu e você precisamos ter essas atitudes. Praticar o bem, sempre. Isso faz da gente muito mais humano do que nós, às vezes, pelo consumismo, acabamos não sendo mais. Praticar o bem é olhar para as pessoas que estão precisando e de alguma forma ajudá-las. A segunda que ele diz: sejam ricos em boas obras, ou seja, sejam muito mais dadivadores em obras do que normalmente são. Ricos em boas obras, vocês deem mais do que vocês já dão quando estão bem. Vacas gordas, deem como vacas gordas. A terceira dica que ele dá: sejam generosos e sempre prontos para repartir. E aí eu quero finalizar com o versículo de número 19: que acumulem para si mesmo tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de que se apoderem da verdadeira vida. Nós só vamos ter estabilidade quando confiarmos lá em cima, quando o nosso tesouro estiver lá em cima.
E quando eu digo tesouro lá em cima, não é para o céu, eu digo para a nossa confiança ser lá em cima. Não é confiar em bens. O próprio livro de Salmo diz que uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos diferentemente dessa situação. Nós confiamos em Deus. E eu queria desafiar você, meu querido. Nós estamos vivendo por situações difíceis, mas talvez nos falta melhor compreender que nós não estamos tão ruins assim. Nós não estamos tão mal assim. E pelo fato de estarmos, qualquer que seja a situação mal ou ruim, nós não podemos perder o dom maior de Deus em nossa vida, que é sermos generosos. Porque Ele nos ensinou a ser generosos. Ele é generoso, Ele foi generoso, e Ele sempre será generoso com a minha e com a sua vida. Mas Ele aguarda de nós também, enquanto igreja, sermos generosos diante das pessoas. E eu queria lhe desafiar a pensar, a ter essas atitudes. Ricos em boas obras, mais do que normal, ser generoso e pronto para repartir. Até porque para você receber alguma coisa com a mão fechada, você não pega nada, pega? Se você vai cumprimentar alguém com a mão fechada, você não pega nada. Se alguém vai te dar alguma coisa, você não consegue assimilar nada. Você precisa abrir, você precisa dar para você receber. Vamos com essa palavra meditar, vamos com essa palavra dissolver e desenvolver no nosso coração, para que possamos acumular tesouros no céu. Num outro momento em especial, nós traremos uma palavra sobre dízimos e ofertas, entendendo um pouquinho sobre isso, porque nós precisamos quebrar um pouco esse dogma, né? Essa coisa mística de que não se fala isso. A gente precisa compreender, porque a Bíblia é muito clara a despeito dessas questões. Mas a palavra do teu coração hoje é: seja generoso, porque Deus é generoso para contigo. Amém?